Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou explicar para vocês os exercícios das páginas 166, 167, 170 e 171. Então, o número 1, lá da página 166, está falando o seguinte: calcule a área de cada um dos círculos. Então, iremos calcular, a área do círculo da letra A da seguinte forma. Então, vai ficar área igual π vezes o raio elevado a 2. A área igual, o π equivale a 3,14. Vezes, o raio equivale a 5. Então, é 5 elevado a 2, ok? Então, a área é igual a 3,14 vezes 25. Por quê? 5 elevado a 2, 25. Então, o valor da área vai ser igual a 3,14 vezes 25. Qual vai ser o valor da área? A letra B vai ficar área igual a π vezes o raio elevado a 2. Sendo que o raio, se o diâmetro é 7, o raio, que é até a metade, é 3,5, ok? Então, a metade de 7 é 3,5. Então, vai ficar área igual a 3,14 vezes 3,5 elevado a 2, porque R está elevado a 2, ok? Então, vai ficar área igual 3,14 vezes 12,25. Então, vocês irão calcular, tá? O valor da área, que vai ser 3,14 vezes 12,25. Já a letra C vai ficar área igual π vezes o raio elevado a 2. Então, vai ficar área igual a 3,14, que é o valor de π, vezes 2 elevado a 2, porque o raio equivale a 2, ok? Então, vai ficar 2 elevado a 2, ok? Área igual a 3,14 vezes 4. Qual vai ser o valor da área? Agora, a questão 2. Maurício desenhou um círculo de centro O, representado abaixo. Letra A. Calcule a área desse círculo. Então, iremos calcular da seguinte forma. Então, vai ficar área igual π vezes o raio elevado a 2. Área igual a 3,14 vezes, o raio aqui é a metade de 8. Então, metade de 8 é 4, ok? Então, o raio equivale a 4. 4 elevado a 2. Então, vai ficar área igual a 3,14 vezes 16. Por quê? 4 elevado a 2, 16, ok? Então, o valor da área vai ficar 3,14 vezes 16. Qual vai ser o valor da área? Letra B. Qual é o comprimento da circunferência que compõe esse círculo? Então, iremos calcular da seguinte forma. Então, iremos calcular, circunferência igual 2 vezes o π vezes o raio, ok? Então, vai ficar circunferência igual 2 vezes 3,14, que corresponde ao valor de π, vezes o raio. O raio é 4, ok? Então, vezes 4. Então, para calcular o valor da circunferência, vocês irão calcular 2 vezes 3,14 vezes 4, ok? Questão 3. Observe o quadrado circunscrito em um círculo. Sabendo que o perímetro do quadrado é 64 centímetros, determine a área do círculo. Então, iremos calcular da seguinte forma. Então, primeiramente, iremos descobrir o valor do raio, ok? Que vai ficar, raio elevado a 2 igual a 64. Pegamos o valor do perímetro, ok? Depois, para a gente eliminar esse quadrado aqui, R elevado ao quadrado, iremos transformar em raiz quadrada, ok? Então, R é igual a raiz quadrada de 64, ok? Então, R é igual a 8. Então, o valor do raio que a gente descobriu é 8, ok? Então, jogando lá na fórmula, área igual a π vezes R elevado a 2, ok? Então, o valor da área é igual a 3,14 vezes 8 elevado a 2. Então, a área é igual a 3,14 vezes 64. Qual vai ser o valor da área? Ok? Agora, a questão 4, lá na página 167. Calcule a área da região pintada, sabendo que
em cada item, os círculos foram divididos em partes iguais. Então, iremos calcular a letra A da seguinte forma, no caderno, ok? Então, iremos calcular o valor do círculo da letra A da seguinte forma. Área igual a π vezes o raio elevado a 2. Área igual a 3,14 vezes o raio, ó, é 4. Por quê? O diâmetro aqui é 8. Então, a metade de 8 é 4, ok? Então, o raio é 4. Então, vai ficar área igual a 3,14 vezes 16, ok? Área igual a 50,24. Então, depois, ó, teremos que calcular o valor da área pintada, ok? O valor da área pintada, ó, em forma de fração, é 1/2, ok? Então, ó, para calcularmos o valor da área pintada, vai ser 1/2, ok? Vezes, ó, 50,24, ok? 50,24. Então, calculando 1 vezes 50,24, vai ser 50,24. Dividido por 2, vai dar um total de 25,12, ok? Por que aqui ficou 1/2? Porque foi a metade da região pintada, ok? Então, por isso que ficou 1/2. Agora, a letra B. Letra B, área igual a π vezes o raio elevado a 2. Área igual a 3,14 vezes 6 elevado a 2, porque o valor do raio é 6, ok? Então, a área igual a 3,14 vezes 36. Então, aqui vocês irão descobrir o valor da área, ok? Depois, área pintada, para vocês descobrirem o valor da área pintada. Sendo que, ó, essa fração aqui, essa parte de correspondente, essa parte de circunferência corresponde a 3/8. Por quê? 1, 2, 3, ok? Sendo que tem 8 partes, ok? Então, por causa disso que ficou uma fração de 3/8. Então, vai ficar o valor da área pintada, 3/8 vezes o valor da área, o valor que vocês irão descobrir aqui, ok? Então, vai ficar 3 vezes o valor da área, ok? Vocês irão descobrir o valor e irão dividir por 8. Então, depois, dividindo por 8, o resultado da multiplicação de 3 vezes o valor da área, ok? Depois, vocês vão dividir por 8 e vocês irão descobrir o valor da área pintada, ok? A letra C, ó, vocês irão calcular o valor da área da seguinte forma. π vezes o raio elevado a 2. Então, π 3,14 vezes 7 elevado a 2, porque o valor do raio é 7, ok? Então, área igual a 3,14 vezes 49. Qual vai ser o valor da área? Depois, para vocês descobrirem o valor da área pintada, ó, esta fração aqui é representada por 1/3, ok? Então, vai ficar 1/3 vezes o valor da área, ok? Então, 1 vezes o valor da área, qual vai ser o valor? Depois, vocês irão pegar a resposta de 1 vezes o valor da área e dividir por 3. Então, qual vai ser o valor da área pintada? Agora, lá na página 170, agora lá na página 170, está falando o seguinte: circunferência é em um plano na qual todos os pontos estão à mesma distância de determinado ponto fixo, chamado... Aí a outra frase. O círculo é uma figura geométrica plana, composta por uma e por todos os pontos que estão em seu interior. Então, para vocês completarem estas frases, ó, a resposta está lá na página 146, ok? Agora, a terceira frase da página 170. A razão entre o comprimento C de uma circunferência e a medida de seu diâmetro, D, resulta no número... Então, a resposta para esta frase vocês irão encontrar na página 149, ok? Próxima frase. Um polígono
inscrito na circunferência é aquele cujos vértices a circunferência. Então, ó, a resposta desta frase está na página 152, ok? Próxima frase. Um polígono circunscrito na circunferência é aquele cujos lados a circunferência. Então, ó, resposta para esta frase está na página 153, ok? Agora, lá na página 171. Considere A um ponto qualquer e uma circunferência com centro O. CD é a distância entre A e O e D menor que R. Então, A é a circunferência, ou seja, D é do que é medida do raio da circunferência. D igual a R. Então, a circunferência, ou seja, D é a medida do raio da circunferência. D maior que R. Então, A é a circunferência, ou seja, D é do que a medida do raio da circunferência. Então, a resposta para vocês completarem estas frases estão na página 157, ok? Próxima frase. Considere uma reta qualquer e uma circunferência com centro em O e raio R. Se D é a distância entre a reta e o O e D menor que R, então a reta é a circunferência. D igual a R, então a reta é a circunferência. D maior que R, então a reta é a circunferência. Então, para vocês completarem estas frases, ó, a resposta está na página 158, ok? Agora a próxima frase da página 171. Se duas circunferências têm dois pontos em comum, então elas são apenas um ponto em comum, então elas são, nesse caso, elas podem ser ou circunferências que não têm pontos em comum podem ser ou um caso particular de circunferências internas são as circunferências concêntricas. Então, para vocês completarem estas frases, vocês irão encontrar a resposta nas páginas 159 e 160, ok? Agora a próxima frase. Para calcular o comprimento de uma circunferência, usamos a fórmula. Então, a fórmula da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, ok? Então, aqui, ó, é 2 vezes o valor de π vezes o raio. O raio é 4. Então, qual vai ser o valor dessas multiplicações que corresponde à circunferência, o valor da circunferência? Então, qual vai ser o valor? 2 vezes 3,14 vezes 4. Qual vai ser o valor da circunferência, ok? Vocês irão completar aqui. O comprimento dessa circunferência mede, então a resposta que vocês colocarem aqui, vocês irão repetir aqui, ok? Próxima frase. Para calcular a área de um círculo, usamos a fórmula. Então, ó, usamos a fórmula área igual a π vezes r elevado a 2, ok? Então, área igual a π é 3,14 vezes, tem um pontinho aqui, r, que é o raio, 5 elevado a 2. Então, qual vai ser a resposta aqui? 3,14 vezes 5 elevado a 2. Qual vai ser a resposta da área? A resposta que vocês colocarem aqui, vocês irão repetir aqui. A área desse círculo mede, então, vocês irão repetir, ok? A resposta que vocês colocarem aqui, repetem aqui. Turma, essa foi a explicação dos exercícios das páginas 166, 167, 170 e 171. Desejo boa sorte a todos. Beijo, tchau, tchau!